Episódio de hoje, vamos trazer a grande mídia que continua com a sua dissonância cognitiva. O presidente da Colômbia, que assume já dizendo que vai criar mais impostos, e o Lula aqui no Brasil, que disse que vai na mesma direção, se for eleito, aí do Gustavo Petro, né? E para você dizer o que pensa de tudo isso, nós vamos trazer agora essas notícias. Então, o IPCA do mês de julho apresentou o menor índice da série histórica desde 1980 e veio com deflação de 0,68%. Essa notícia deveria ser comemorada por todos os setores no Brasil, porque em meio a tantas turbulências, em que o mundo está sofrendo com a inflação alta, escassez de energia e alimento, e a gente vê aí os Estados Unidos em uma crise econômica terrível, sem contar as grandes nações econômicas da Europa. E quem diria o Brasil com inflação menor que os Estados Unidos e a Europa? O real sendo a melhor moeda do mundo em 2022 e a grande medida tomada pelo governo desde 2020 está sendo refletida agora em 2022 e com mais intensidade mesmo nesse ano. Já vinha melhorando desde a retomada aí com a implementação dessas medidas. Mas de que forma que foram essas medidas? Foi com investimento em pessoas, soubemos aí como que aconteceram, né? Foi a redução de impostos, até mesmo zerando alguns impostos com aumento de benefício para os mais carentes, com investimento em infraestrutura, com acordos bilaterais com outros países. Tudo isso a gente viu com esse governo aí que está. E não adianta falar que é porque está no final de mandato, porque seria uma mentira. Essa preocupação de fazer investimento em infraestrutura, redução de impostos, vem desde o início do governo. A gente assistiu tudo isso. Teve até alguns jogando casca de banana para ver se o governo pisava já no início, querendo aí ressuscitar o imposto do cheque, mas o governo não entrou nessa onda, porque tem uma equipe econômica muito competente que soube muito bem lidar com essas crises que apareceram. O governo assumiu em 2019 e as pessoas não tinham nem ideia como o governo iria sair desse buraco que foi cavado aí pelo PT que enfiou o país. Não se tinha ideia de até quando teríamos condições de pagar aposentados, e com tantas empresas públicas no vermelho, e o país que de ano a ano vinha com o PIB registrando aí, em déficit, e ainda veio a pandemia com aquele fecha tudo no mundo inteiro, e logo veio então a guerra da Ucrânia, e perduramos aí com esses dois problemas. Aí a gente chega em julho com as contas do país em dia, com os cofres das prefeituras e dos governos estaduais abarrotados de dinheiro, que foram do governo federal, e também com sobras desse mesmo governo federal. E a imprensa vem me dizendo que a deflação não é coisa boa. O que é bom mesmo é inflação. Essa imprensa perdeu toda a vergonha. E veja aí o que diz a UOL, né? Vamos ver aqui. Olha só o que diz a UOL aí. O que é deflação? Entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. Ah, é difícil. E aí depois vem a Miriam Leitão. Truques do governo derrubam preço de combustível e produzem deflação
mais alimentos sem a maior alta. Mais alimentos têm a maior alta. A dissonância cognitiva imperando aí. Complicado. E o que eu posso dizer, né? O que posso dizer é que essa imprensa velha, são todas canalhas. Complicado. E Bolsonaro também não deixou por menos e veio... Olha aí. Vamos ver o que Bolsonaro tuitou. Vamos ver o que Bolsonaro tuitou aqui. Vamos lá. Após registrarmos a maior queda de preços em quase meio século no país, os que me atacavam por conta da inflação gerada pelo fecha tudo e pela guerra agora alertam para o risco de baixarmos o índice. Não adianta. Se zerássemos os assaltos, lamentaria o desemprego dos bandidos. Aí ele veio mais. Aí é aquele mas, né? Seria aquele mas aqui que entraria. Entenda porque a conclusão da ponte Abunã é preocupante. Porém, para os balseiros. Entendem? Entenda por que a conclusão da transposição do Rio São Francisco preocupa. Preocupa quem? Os caminhões-pipas que vão deixar de ganhar dinheiro, né? Entenda por que as apreensões recordes de drogas e bens do crime organizado preocupa. É claro que vai preocupar mais é quem? Ao traficante, que vai perder o seu bem. Mas é isso. É assim que anda essa nossa imprensa, que é cada dia pior. Cada dia pior. Vamos voltar aqui. E na contramão do que está acontecendo em nosso país, em seu primeiro dia de governo, o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, apresentou ao Congresso um projeto de reforma tributária com previsão de aumento de impostos para quem ganha mais e com taxação sobre exportação de carvão, petróleo e ouro. Com as mudanças, o governo estima arrecadar 25 trilhões de pesos, o que equivale a 29 bilhões de reais, já no próximo ano, que, segundo Petro, serão utilizados aí no combate à pobreza. Mas nós sabemos qual será o caminho dessa Colômbia com esse governo de esquerda. Por que estou falando isso? Porque já vimos esse filme acontecer na Argentina, Venezuela, está vindo também aí o Chile. Tomara que não seja dessa forma. E o Lula, como não pode ficar para trás, oficializou no TSE a sua candidatura também com as mesmas propostas de criar mais impostos e acabar com o teto de gasto, sem dizer do agro que ele pretende taxar. Ele pretende destruir o nosso agro. Espera só se esse indivíduo voltar a ocupar a cadeira maior do país. Espero que não aconteça isso, não. E Lula declara ao TSE que tem 7 milhões, mas juiz determina sequestro de 78 milhões dele. Duro tentar entender. Se o juiz deu essa ordem, é claro, esse valor existe. Olha aí o que foi. Olha aí o G1 trazendo aí essa notícia. É complicado, complicado. Quem é que vai votar? Quem é que vai trazer esse indivíduo novamente para a cena do crime? E esse é um dos problemas que o Lula vai ter que explicar.
a origem de sua fortuna. Até que explicar, eu acredito que ele consiga. Mas quero ver é ele provar. Porque ele é um criminoso e um mentiroso contumaz. Eu ainda tento entender porque pessoas simples, trabalhadoras, acreditarem e ainda querer votar no indivíduo desse, que comprovadamente roubou. Roubou você, roubou cada cidadão desse país. E quando eu ouço uma pessoa que demonstra descontentamento pelo presidente Bolsonaro, porque ele fala palavrões, porque ele fala demais, essas pessoas repetem essas narrativas de imprensa, esse presidente é antidemocrático, esse presidente é genocida, é fascista. Cara, parece que você nem sabe o que é fascista, genocida, e fica aí repetindo igual um gravador o que as pessoas querem que você repita. Você está servindo de instrumento para esse sistema que vê em Bolsonaro o seu maior inimigo. Foca na verdade, busca informação real, procura saber o que o presidente fez até agora para o país. Se o que ele fez teve relevância para você, para a sua família. Desde que o presidente assumiu, o que foi que mudou no país? Quais são os seus princípios? O que ele defende? Ele defende a família? Defende o país? Ele é contra ou a favor do consumo de drogas? Ele é a favor do aborto? É a favor ou contra o cristianismo? Não tenha uma aversão por ouvir falar. Eu sei que a maioria dos brasileiros não tem uma ideologia, E muitas das vezes, essas pessoas que não têm lado. E para entender, ideologia só existe uma que é a ideologia de esquerda que prega o socialismo e o comunismo. E como eu venho dizendo, a maioria dos brasileiros não se define de direita ou de esquerda. Sabemos que os ideológicos de esquerda não estão preocupados com a situação do país, sim com um projeto de poder, com uma mudança no sistema econômico e social do país. São, em sua essência, revolucionários. Eu entendo que cada um dos brasileiros deveria procurar se encaixar nas propostas desses candidatos que se colocam. Isto porque sabemos que a manipulação é muito grande e você acaba defendendo uma pauta que não é sua. Você é contra o aborto, acaba votando em um candidato que vai fazer de tudo para legalizar essa prática. Você que já sofreu ou já viu famílias sofrer com dependentes de drogas, acaba votando em quem quer legalizar o uso e venda dessas substâncias. Que desestrutura famílias inteiras no Brasil. E votar num ladrão seria como se você estivesse falando para seu filho que ser bandido vale a pena. Pense nisso. Por hoje é isso aí. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se não estiver inscrito, por favor, se inscreva.